identifica que a ovelha está começando a desenvolver, a crescer, ele investe na ovelha. Por quê? Porque ele tem medo de perder isso aqui, ó. Eu já falei, mas Enéas não é nada, não é ninguém, em comparação aos demais que são, pensam que são. Mas há uma diferença. Eu acredito no ministério maternal. Porque o pastor, muitas das vezes, Nath, quando ele percebe que a ovelha está crescendo, ele fala assim: olha, é melhor nós nos reunirmos e não permitirmos mais que aquele irmãozinho tenha oportunidade. Ele é uma ameaça para nós. Olha, Nath, cuidado, amanhã ele pode estar tomando o seu lugar, hein? O pai não quer nem saber. O nenenzinho, papai está crescendo. Mas sabe o que o pai faz? Ele investe tudo que ele é e tudo que ele tem no filho, para que o filho se torne melhor do que tudo aquilo no dia do filho. Olha para que Jesus vai vir na porta, por isso, aqui, o ministério apostado do Rio Novo, eu não tenho medo, eu não tenho dificuldade. Se você precisar de título, tem uma parte de título lá dentro, mas nós precisamos de unção. Amém. E semana passada, nós falávamos a respeito de destronarmos o principado jezabélico. E para os doutores, os entendidos, os sábios, os letrados e os religiosos, eles acham que Jezabel é um espírito que trabalha na vida das mulheres, com sensualidade, prostituição, lascívia. O espírito, o principado jezabélico até tem influência assim nessa área, mas o principal inimigo do principado jezabélico, só recapitulando, não é a mulher, mas sim o homem. E o principal alvo desse principado jezabélico não é pornografia, adultério, prostituição. Isso ela faz para que os religiosos se apeguem a isso e fiquem voltados a isso, a usos e costumes, a roupas. O principado jezabélico veio para destruir a autoridade que Deus estabeleceu nos altares. O principado jezabélico veio para roubar a autoridade e a identidade dos homens de Deus. Só recapitulando. E hoje eu gostaria que você gravasse essa mensagem, porque o tema dessa mensagem é o preço da traição. Não precisa não, mulher. Tá tranquilo. Você é a melhor mulher do mundo. Só que eu não casaria de novo. Sou doido. Não, casar de novo depois de ter casado com você? Você tá doido? Às vezes ele é uma besteira, mas é uma coisa. É ruim, tô brincando, tá, gente? Então, pode preparar o seu gravador aí, porque a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Sabe quando eu recebi essa palavra? Eu quero que você faça assim com a mão, que eu já vou começar a profetizar. Presbítero Gabriel, essa palavra Deus ministrou meu coração quando eu estava lá no Getsemane. Eu profetizo que você também irá lá. Amém. Recebo. Quando eu falar, você diz assim: eu recebo. Recebo. Então tá, vamos de novo. Recebo. Essa palavra Deus ministrou meu coração quando eu estava lá em Israel, no jardim do Getsemane, mais conhecido como Jardim das Oliveiras, estudando. E eu senti uma presença muito forte de Deus. E eu profetizo que você também vai. Recebo. Deus vai te dar revelações profundas daquele lugar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 18. João capítulo 18. Conseguiu, né? Olha, você, é por isso que eu falo. Outro igual você, mulher, não viva. A mãe come. João capítulo 18. Todos acharam? Preciso ganhar tempo. Diz assim: tendo
Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu vos disse que sou eu, Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Versículo 10. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embanha a tua espada. Caso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu. Não fecha a Bíblia, fecha os olhos. Amigo Espírito Santo, revela-nos nessa noite o poder da tua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré, que nós sejamos alimentados, nós sejamos alicerçados através desta. Que todo roubador de bênção, todo ladrão de vitória, seja nesse momento repreendido em nome de Jesus. E que a tua graça se manifeste no meio do teu povo, para que haja entendimento da palavra a ser liberada pelo Senhor em nome de Jesus. Olha para mim, para sua meditação. Será que alguém que tenha recebido um chamado legítimo da parte de Deus pode tomar um trajeto diferente da sua chamada? Não é para responder, é para refletir. De repente, contradizendo você, eu digo: pode. Por quê? Porque a nós foi concedido o direito de escolha. Olha o tema da palavra que Deus mandou compartilhar com vocês hoje: o preço da traição. Traição é ato de infidelidade. Tem gente que confunde legalidade com fidelidade. Legalidade é o seu posicionamento em obedecer às leis. Fidelidade é o seu comprometimento naquilo que você assume. E aquele que trai, ele é infiel. Por quê? Porque ele quebra aquilo que assumiu. Mas uma coisa me deixou assim um pouco reflexivo. Existem pessoas, ou seja, filhos, que são treinados, discipulados, ensinados por nós, e qualquer coisa que venha de encontro ao seu raciocínio, ao seu entendimento ou ao seu querer, metem o pé. Existem pessoas que nunca foram treinadas por nós, mas que se mostram fiéis através das suas atitudes. A diferença é que estes que têm atitudes e se mantêm fiéis, eles fazem questão de preservar a aliança.
O mais preocupante e o que me chama a atenção é que muitas das vezes aquele a quem você, Rodrigo, considera assim: esse é meu discípulo, esse é minha ovelha, esse é meu liderado. Quando você deixa de fazer algo que lhe agrade, ele deixa de ser discípulo, ele deixa de ser ovelha, ele deixa de ser liderado e vai procurar outro lugar. A grande dificuldade é que os sacerdotes também atualmente, eles não conseguem entender o seguinte: eu vou fazer uma pergunta e você que já se enquadra nessa pergunta que eu vou fazer, levante a mão. Você já morreu por alguém? Já morreu? Você é o que? Uma assombração aqui? Lucas é uma assombração. Levanta a mão, Lucas. A cara parece mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É isso que eu quero dizer, Luquinhas. E eu e você não morremos por ninguém. Então não existe esse negócio de você querer brincar dizendo que as ovelhas são suas. Mas existe uma gama de pessoas que você cuida, que você trata, que você orienta, que você discipula. E quando você diz não, ela fala: tudo bem, eu também não queria, eu vou embora. E ele vai. Deus abençoe a sua vida. Só que quando ele vai, ele esquece os princípios. E ele cai no engodo de Satanás, do principado jezabélico, aquele que tenta arrancar a autoridade de cima dos altares e começa a falar mal dos sacerdotes. E começa a dizer que o sacerdote não presta. E começa a dizer que o sacerdote é um influenciador de uma geração, se deixando levar por ventos de não sei o quê. A pessoa que faz isso, ela não tem caráter. Tem nem vergonha na cara. Vergonha que eu digo humildade. O dia que você quiser assumir um posicionamento, seja você responsável pelos seus atos. Não atribua a ninguém a responsabilidade dos seus atos ou da sua omissão de cuidar de alguém. Assuma você o posicionamento que é seu. Tá bom? Vamos pregar aqui. Mas aí, eu aprendi o seguinte: o pior, que essas pessoas, Dudu, geralmente que foram treinadas, geralmente que receberam uma palavra, um cuidado, elas saem por aí negando a sua existência. Elas usam e abusam da unção que foi liberada sobre elas, mas falam assim: eu nunca vi pessoa tão ruim igual aquele cara. Eu nunca vi uma pessoa tão sem moral, tão sem caráter como aquele cara. Quem é mais sem caráter, mais sem moral, eu não sei. Se foi o cara que recebeu um chamado de Deus e foi cumprir o chamado, ou a pessoa que fala daquela outra. E aí, queridos, entra a lei da escolha. Eu e você podemos, depois de termos sido legitimados, fugir da rota do nosso chamado? A Bíblia nos relata a história de um homem chamado Judas. Judas Iscariotes. Você sabia que Iscariotes não é... As revelações começam agora. Iscariotes não é sobrenome. Vou falar nos telefones aqui, ó. Iscariotes não é sobrenome. Judas Isca, cidadão de original hebraico. Iriotes, uma cidade que ficava bem pertinho ali, também de Sidom, que tem por significado lugar ungido, lugar da nobreza. E o que eu entendo é que Judas Iscariotes, ele era descendente da nobreza. Ele não era pescador como Pedro, ele não era cobrador de impostos como Mateus, ele não era como os demais discípulos. Ele era uma pessoa, Duduzão, de influência. Nasceu em berço de ouro, digamos assim. Por isso Judas Iscariotes, ou seja, Judas,
cidadão da cidade de Quiriotes, cidadão de uma cidade ungida, cidadão de uma cidade bem-sucedida. Prova disso, que cada um dos discípulos do Senhor tinha uma função dentro do ministério. E Judas, ele era o tesoureiro. Embora a Bíblia nos dá vários relatos de que Judas era um ladrão. Tudo que vinha no gasofilaço, Judas metia a mão. Embora a Bíblia me diga que quando aquela mulher derramou do unguento nos pés de Jesus, ele falou: mulher maluca, doida, por que você não vendeu isso aí? Isso aí valia não sei quantos denários. Você podia pegar isso aí e vender e dar para os pobres. Porém, a pessoa, quando ela é infrutífera, ela se levanta contra tudo que as outras fazem. Você sabia disso? Você conseguiu identificar isso? A pessoa que não dá fruto, ela vive de observar quem dá. E não vai perder a oportunidade de, vou falar. Judas viu a moça derramar o óleo. Como ele não teve atitude de fazer, ele discriminou. Na mesma hora, Jesus falou assim: Judas, pode parar de palhaçada. Você nunca se preocupou com os pobres. Ela deixou isso aí porque ela sabe que está próximo a minha hora. Eu acredito que, motivado por essa atitude de Jesus, Judas saiu dali e foi traído. E a Bíblia diz aqui, versículo 2: Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Que lugar? O jardim do Getsemane. Por quê? Jesus morava lá em Nazaré. Todas as vezes que tinha Páscoa, ele precisava descer e via para Jerusalém. Gente, é longe. Eu fui lá, você também vai, você vai conhecer. Para que ele saísse de um lugar para o outro, ele precisava passar no Getsemane. Ele precisava passar no Jardim das Oliveiras. E era aquele lugar aonde ele gostava de orar. Interessante que próximo ali ficava a casa de Marta, Maria e Lázaro, aonde Jesus sempre se hospedava. E a Bíblia diz que Judas, o traidor, conhecia bem aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Sabe o que eu quero que você entenda? Judas, o traidor, era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Judas então pega os soldados e os leva até Jesus. E eu quero trazer a revelação para você agora. Querido, você tem sido caluniado? Sim ou não? Não responda. Você tem sido afrontado? Você tem sido apontado? As pessoas estão falando de você? Pastor, mas o pior que é fulano de tal, é ciclano, é aquele irmão, é aquela irmã. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem não te conhece não vai falar mal de você. Quem não te conhece, Renato, não vai falar mal de você, Rodrigo. Por quê? Porque ele não te conhece. Queridos, é importantíssimo termos amigos. Mas entenda, Fael, precisamos tomar muito cuidado com eles. Eu duvido. É a sua mãe, Dani? Essa senhora de óculos aí? Senhora de óculos, eu vou falar uma coisa aqui. Se eu tiver errado, a senhora faz assim. Se eu tiver certo, a senhora faz assim, me ajuda. Eu duvido que aquele que era o seu grande amigo lá atrás não seja hoje um dos seus maiores inimigos. As pessoas que hoje se tornam os nossos maiores inimigos, um dia lá atrás foram os nossos grandes amigos. Mas, porque nós não os agradamos, não fizemos aquilo que eles queriam, eles viraram a cara para nós. Judas levou os soldados lá porque ele era amigo de Jesus. Judas levou os soldados lá porque ele sabia aonde Jesus caminhava. Boninho, você parece Boninho. Você só vai ser traído por quem te conhece.
Mas eu repreendo esse espírito de traição hoje em nome de Jesus. Prova que Judas era amigo de Jesus. A última frase de Jesus para Judas, lá no Getsemane, Mateus, Lucas, nos dá, Paulo, informações peculiares, particulares. Jesus fala assim: amigo, para que vieste? Mas olha só, eu vou voltar um pouquinho. Tem como botar ali a imagem? Vamos ver se a pastora ali está ligada no negócio. Mulher. Apaga um pouquinho essa luz aqui, Marcão. Dá para abrir essa tela? Não, volta. Volta, não é essa parte. Eu quero lá no começo. A primeira parte. Das moedas. A primeira parte. Não, é antes. Não. É, mulher. Glória. Vai, avança um pouquinho, mulher. Aí, ó, no segundo quadrado. Não, não é assim. Olha só. Eu quero que você veja isso aqui, porque isso aqui está totalmente ligado. Você vai visualizar. Aqui é um filme, é uma ilustração, mas você vai entender o que eu vou assim que a pastora conseguir achar ali. Treinou tanto em casa, né, mãe? Meu Deus. Que beleza. Aqui é Jesus orando no Jardim das Oliveiras. Está todo mundo conseguindo ver? Se for necessário apagar a luz aí, pode apagar. Passa um pouco mais, né? Passa. Dani, eu vou te dizer que... Volta. Ô, mulher, rapaz. Eu tenho que ir aí, né? Olha aquele quadradinho pequeno lá, mulher, ó. Aí, mulher. Preste atenção, gente. Eu quero que vocês visualizem essa cena. Nesse momento, aquele a quem Jesus chama de amigo vai até o sumo sacerdote. Parou. Dá pausa. Não era esse o trato entre mim e ti? Solta um pouquinho, né? Não vai ganhar o que eu te prometi, não. Vai, deixa. Quando eu falar pausa. Agora. Não, mulher. Vamos já. Presta atenção naquilo ali. Ó. Jogou. Pode dar pausa. Acende a luz. Deixa parado aí. Aquele quem Jesus chamava de amigo, em tempo, foi diante do sumo sacerdote para o trair. E quando ele chegou lá, o sumo sacerdote falou assim: qual é o preço da traição? Judas, como eu falei para você, ele era um cara influente, ele tinha dinheiro, ele não era pobre. E ele falou assim: olha, me dá o que vocês quiserem. Porque o dinheiro não era o problema, ele tinha o bastante. Sabe, muita gente hoje em dia se garante naquilo que tem, mas esquece do propósito para o qual foi chamado. Me dá o que você achar que está bom. Os sacerdotes conheciam a lei. E eles falaram assim: olha, nós vamos dar 30 moedas de prata. E aí vem a revelação, fique atento. Por que 30 moedas? Você já parou para pensar? E eu vou te dizer, vou te ensinar. O livro de Levíticos, Deus dá uma ordem a Moisés, que todas as vezes que um boi ferisse um escravo, aquele boi deveria ser
apedrejado até a morte, e pela vida do escravo, o dono do boi deveria pagar 30 moedas de prata. O mesmo valor que era pago em uma terra estéril, em uma terra infrutífera. Aquela terra ali presta para plantar batata? Presta, então vale denários. Aqui não presta, moedas de prata. A única coisa que se comprava com 30 moedas de prata era uma terra improdutiva para enterrar pessoas indigentes. E o que são pessoas indigentes? São pessoas que não têm identidade. São pessoas que não têm moral. São pessoas desconhecidas. Você sabia que o homem que deu a vida por você foi vendido como indigente, como um escravo, para que hoje você tirasse essa onda de religioso que você tira? Quanto vale, Judas? O que você me der tá bom. É o que nós temos feito com o Evangelho. O que você fizer está feito. Joga-se as 30 moedas. Judas pega a moeda e diz a Bíblia, e aí eu volto para a questão do amigo. Jesus estava orando, mas ele já sabia que seria traído. E ele chamou 3 dos seus melhores amigos. Eram 12, mas dentre os 12, Jesus tinha um grupo mais íntimo: Pedro, Tiago e João. E ele chama os caras. Vem cá, Pedro, vem cá, Tiago, vem, João. Olha, fica atento aí. Eu vou ali orar, mas eu já volto. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, pegou Pedro, Tiago e João. Jesus falou assim: caramba, galera, vocês não tiveram condições de vigiar, cara. Enquanto eu fui ali, eu preciso que vocês me ajudem, por favor. Ora comigo, vai, intercede por mim. E foi. Mais uma vez, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E a Bíblia diz que Jesus estava orando com tanta agonia, que foi naquele momento que ele suou gotas de sangue. Porque ele sabia que uma geração no ano de 2016 precisaria que ele tomasse aquele posicionamento de não fugir, de não se esconder e suar de tanta aflição, de tanta dor, de tanto sofrimento. E quando ele volta pela terceira vez, os seus melhores amigos estavam dormindo. Sabe o que é isso, querido? Amigos dormem quando eu e você estamos em momentos de dificuldade. Aqueles que batem no peito e falam assim, ó. Aquele que, ó. Enquanto você está chorando, gemendo na sua casa, ele está dormindo. E aí Jesus falou assim: gente, levanta, o traidor está chegando. E quem chega? Judas e os soldados. A Bíblia diz que quando eles se aproximam, Jesus já sabia, e Jesus falou assim: ei, a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Olha o poder da palavra. Jesus fala assim: eu sou Jesus. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 10, perdão, no versículo 6, no versículo 6. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos, ou seja, tontos, e caíram no chão. Sabe o que é isso, filho? A palavra de Jesus tem poder para jogar por terra toda a artimanha do diabo. E eu profetizo que essa palavra, essa noite, aniquilará toda a obra do inferno contra a sua vida. Eu profetizo que a palavra liberada nessa noite, a palavra de Jesus liberada sobre a sua vida, jogará por terra toda a obra jezabélica contra o seu lar, contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu ministério. Quando Jesus falou assim: eu sou Jesus, eles ficaram tontos e caíram. Queridos, Jesus teve a oportunidade de sair correndo, mas ele falou assim: eu não posso fugir. O Willis precisa de mim, Davi Gaspar precisa de mim, Enéas precisa de mim, Pedro, Ana, Denise, Vivi, Amélia. Eu vou ficar.
eu vou ficar. Jesus ficou ali. A Bíblia diz que os caras levantaram os sinos, todos se limpando. Sabe o que é isso? O poder da palavra. O poder da palavra. E eles se limpando. E eu acho que na cabecinha deles assim, caramba, Jesus fugiu. E quando eles olham, Jesus está parado. E aí, galera, vocês estão procurando quem? E eles falaram assim, Jesus de Nazaré. Jesus falou assim, sou eu. Diz a Bíblia que Judas foi até Jesus. Vem cá, Judas. Olha só. Judas foi até Jesus e fez isso aqui, ó. Beijou no rosto. Pode sentar. Eu quero que você entenda que até o beijo tem propósito e revelação. Na barba só se beijam os sacerdotes uns aos outros. Judas não era um desconhecido. Judas era um sacerdote. Os filhos beijam os pais na testa. O marido, os judeus até hoje. Eu aprendi isso lá em Israel, você vai aprender também quando você for. Vocês vão ver os beijando a testa. Eu beijo na boca. Então, esse negócio aí não retiro esse negócio não. Beijar? Que droga! Senão daqui a pouco a maridada vai querer beijar só na testa. Nada de ser boca, mas beija a mão. Pra quem é casado, tá? Pra quem é casado. Mas sacerdote beijava no rosto. Judas foi lá e beijou o rosto de Jesus. Jesus falou para ele assim, para que vieste, amigo? Sabe por quê? O código da traição foi o beijo. Cuidado com quem anda te beijando. Cuidado com quem anda adulando muito você. Mas diz a Bíblia que naquele momento os soldados partiram em direção a Jesus e foram pega para capar doido. E olha o versículo 10. No momento em que Simão Pedro portava uma espada, puxou-a da bainha. Olha para mim. É uma revelação. Eu vou te ensinar. Todo soldado, do lado direito, ele empunhava uma espada, porque a direita era a mão da guerra. Do lado esquerdo, ele andava com uma adaga. Que se fosse um sacerdote ou outra pessoa, ele teria um cetro. A Bíblia diz que Pedro tira a espada e corta. Apaga aí. Consegue botar lá, mulher? Sem perder muito tempo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Vai, Dani. Pode fazer um fundo aí mesmo, Nath. Não, pode avançar. Pode avançar. Volta um pouco. Aí. Pode deixar aí. Esse foi o momento em que Judas chegou com os soldados. Procuramos Jesus de Nazaré. Ali Judas pensou em fugir. Jesus falou, sou eu. Ali depois só mostra os caras levantando. Mas isso é filme. Mas eu quero que você visualize a cena. Judas sendo impulsionado. Tiago. E os soldados do sumo sacerdote observando para ver quem ele iria beijar. João. Ele se aproxima. Salve, mestre. Beija Jesus no rosto. O código da traição. Tiago. Tudo isso Jesus passou por você, cara.
Judas. Você entrega o Filho de Deus com um beijo? Esse momento, querido, remorso, com certeza. Adianta um pouco aí, Dani. Adianta um pouco. Senão vamos perder muito tempo. Os soldados então começaram a rodar ao redor de Jesus. E agora, não, se adiantou muito. Agora aqueles que fugiram, que dormiram, também fugiram. Jesus começa a ser preso, ó. Começa a ser preso. Olha lá, Pedro tira a espada e pausa. Acende a luz. Preste bem atenção na revelação. O versículo 10 diz que Pedro tirou a espada da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Você já parou para se perguntar por que a orelha direita? Muita gente, eu já vi pregadores dizendo assim, porque Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Quem já ouviu pregadores falando isso? Pedro cortou a orelha do soldado. Querido, vamos lá. Malco, o homem que teve a orelha direita arrancada por Pedro, ele não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote. Pastor Enéas, em que diferença faz? Eu vou te explicar agora a revelação. Por que ele teve a orelha direita decepada? A primeira coisa que eu pensei, Pedro devia ser muito ruim de espada. Ele podia arrancar a cabeça, decepar o ombro, acertar o peito. Queridos, a orelha direita. Sabe por quê? Porque Malco não era soldado, não era guerreiro. Ele era aspirante a sacerdote. E o que tem a orelha direita a ver com o sacerdote? Aí está a revelação. Lá no livro de Levíticos, no começo da história, Deus chama Moisés e fala: Moisés, assim será a consagração do sacerdote. Você vai pegar um carneiro, vai matá-lo, vai pegar o sangue com o seu dedo indicador e vai colocar no lóbulo da orelha direita daquele que será um sacerdote. Lóbulo da orelha direita. Moisés, esse mesmo dedo sujo de sangue você vai colocar no polegar direito daquele que será o sumo sacerdote. Depois, Moisés, você vai pegar o seu dedo e vai ungir o dedo polegar, o dedão do pé direito daquele que será o sacerdote. Por quê? A orelha representava o sacerdócio e, por significado, representava que o sacerdote ouviria somente a voz de Deus. O polegar da mão direita significava a positividade, ou seja, o comprometimento do sacerdote para com a palavra de Deus. Ou seja, ele não iria se corromper diante da pressão de homens fraudulentos ou de homens covardes e frouxos que tentam manipular o altar a todo tempo. O dedão do pé direito, porque representaria que o sacerdote andaria sempre nos caminhos e na presença do Senhor. Sabe quem era Malco? Malco era um seminarista, e eu vou te explicar. Naquela época, a pessoa que pleiteava um cargo pastoral ministerial, ele tinha que estudar entre 5 a 8 anos. Quando faltava um ano para ele se formar, ele precisava estagiar, como todo bom acadêmico. E aonde ele estagiava? No templo. Automaticamente, ele era um estagiário ao sacerdócio e tornava-se um serviçal do sacerdote, como prova da sua fidelidade, como prova da sua obediência. Um ano
ele tinha que passar ao lado do sacerdote, aprendendo. E é por isso que eu falo com você da importância de ensinar. Sabe por que tem muita gente nos altares fazendo besteira? Porque nunca aprenderam. Sabe por que tem muita gente ensinando besteira? Porque é inseguro, é fonte seca, não aprendeu, não tem para dar. E aí você pega um monte de filhos aí perdidos, morrendo. Um ano servindo no templo, caminhando com o sacerdote. Você sabe por que Malco estava ali? Porque ele estava ali representando Herodes. Outra coisa, outra revelação, eu quero chamar a sua atenção. Aqui, na época de Jesus, os sacerdotes não eram escolhidos por Deus como era no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus os escolhia pela sua capacitação espiritual, pelo seu coração e pela sua intimidade. Aqui, nessa época de Jesus, os sacerdotes eram escolhidos pelo sumo sacerdote, ou seja, esse é meu amigo. Não. Ela é minha amiga. Não. Entendeu? Era por amizade, não era por chamado, não era por capacitação espiritual, era por interesse político. Será que isso nos lembra alguma coisa na atualidade? Pessoas que têm ocupado posicionamento eclesiástico sem chamado, mas por interesse político. Vamos segurar aquele irmãozinho que o dízimo dele é alto. Ó, irmão, fica aqui na igreja, pai. Não vai não, pai. Fica aí. Você é uma bênção, você vai ser pastor desse ministério. Você vai ser. Querido, eu sempre falei, aqui eu reconheço quem dá fruto. Se der fruto, vai avançar. Se não der, vai ficar parado até avançar. Malco estudou, mas também caiu na graça de Herodes. E por isso, ele tinha legitimidade para representá-lo. E aqui nesse momento, sabe? Pessoa errada, no lugar errado e na hora errada. Olha que revelação. Malco estava fazendo a coisa errada, porque o sacerdote a quem ele servia não lhe ensinara o que era certo. Tem muito crente aí que está fazendo besteira porque o sacerdote não ensina aquilo que é certo. Tem muito crente padecendo porque nos altares não se ensina mais, porque se falar a verdade o irmão vai embora. Tem muito jovem morrendo porque falta sacerdote de coragem, que honra as causas. Assume o chamado e vergonha na cara para falar: olha, a mentira vai te levar para o inferno, a pornografia vai te matar, a maconha te leva também para a morte. Mas eu não posso mexer com ele, o pai dele é um grande homem. Que se dane, se lasca, Satanás do inferno. Porque aqui não, nós vamos confrontar sempre, nós vamos denunciar sempre. E Malco, coitado, estava ali. Sabe qual era o papel dele no templo? De 12 em 12 horas ele tinha que acender, ele tinha que alimentar o incensário para que a chama continuasse acesa. Mas Herodes, sacerdócio covarde, ele mandou Malco fazer aquilo que ele deveria fazer. E sabe qual foi a revelação que eu recebi? Tem muito sacerdote hoje em dia que não tem coragem de assumir o seu posicionamento e manda as ovelhas irem no seu lugar. Olha, eu não estou criando filho covarde não, tá? Se eu mandar você, porque eu confio em você no seu chamado, mas eu vou junto com você. E a Bíblia diz que Malco teve a sua orelha direita arrancada. Mas olha só, queridos, a revelação. O menino estava fazendo a coisa errada, no lugar errado e na hora errada, porque ninguém havia lhe ensinado o que era certo. Tem muitos sacerdotes errando por falta de conhecimento. Mas aí eu quero chamar a sua atenção. Se Malco era o futuro sacerdote, fazendo tudo errado, acreditando estar fazendo a coisa certa,
Porque tem muita gente, muito sacerdote, achando que está fazendo a coisa certa, mas fazendo tudo errado. Simão era o futuro sacerdote, que estava prestes a ser ungido, e agora sua orelha está cortada. Adianta um pouquinho, Dani. Eu fico imaginando no momento em que Pedro arranca-lhe a orelha. Ó, a orelha arrancada. Ele bota a mão na orelha. Para aí, pausa. Sabe por quê? Porque naquele exato momento da revelação, que a orelha lhe foi arrancada, muito maior do que a dor de ter a orelha arrancada, deve ter sido a dor de saber que o seu sonho ministerial havia sido arrancado. Muito maior do que ter um membro arrancado do seu corpo era a dor de saber que os seus sonhos, os seus projetos, os seus chamados agora estavam no chão. Por quê? Lugar errado, companhias erradas, fazendo coisas erradas, arrancaram-lhe o direito de ser um sacerdote. E a orelha cai. Adianta um pouquinho, filho. Os amigos de Jesus, ó, fugiram. Sabe o que eu entendo ali? Vamos chegar na parte em que ele abaixa, você para. Eu fico imaginando o seguinte, olha para mim, enquanto ela roda ali. Malco, durante toda aquela situação, as pessoas prendendo Jesus apanhando, ele com a mão na orelha como ele estava, no escuro, abaixado, procurando na terra o seu chamado, procurando na terra a sua identidade, procurando na terra a sua moral, procurando na terra o seu ministério. Sabe por quê, querido? Quando eu e você não estamos posicionados da maneira que Deus quer, Ele permite que seja arrancado de nós aquilo que almejamos. Tem muita gente que não está entendendo por que tantas perdas, por que tanta dor. Mas essa noite, o meu amigo Espírito Santo manda compartilhar com você a revelação. Quando a orelha de Malco foi arrancada, arrancados foram os sonhos, arrancados foram o sacerdócio, arrancados foram uma vida ministerial. Quanta gente está vivendo atualmente igual Malco? O ministério na lama, a moral na lama, o sacerdócio na lama. Pastor, mas a Bíblia não diz que a orelha dele caiu na lama. Mas presta atenção, o sangue da orelha com as lágrimas do rosto, você acha que viraram o que na terra? É assim que está a vida de muito crente. O sangue jorrado através do seu esforço, com as lágrimas de derrota que tem saído dos seus olhos, junto com a moral, o caráter, o ministério no chão, está na lama. Mas aí, diz a Bíblia, que aquele que tem o nome acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, abaixa, pega a orelha de Malco e repõe. Eu quero dizer para você que existe um Deus aqui nessa noite, que Ele restitui ministérios. Eu quero dizer para você que existe um Deus aqui nessa noite, que Ele é especialista, querido, em restaurar aquilo que parecia estar perdido. Mas eu tive uma revelação a respeito de Pedro cortando a orelha de Malco.
Malco era servo do sacerdote. Sabe quem era Pedro? Discípulo de Jesus, futuro apóstolo, aquele que através de uma simples pregação ganharia mais de 3.000. Sabe o que eu entendi? Tem muito membro, muito servo do sumo sacerdote Jesus, tendo as orelhas arrancadas por sacerdotes que não sabem usar a arma que tem em suas mãos, que ao invés de usá-las para o bem, preferem usá-las para o mal. Eu vou traduzir para você. Tem muito pastor, tem muito presbítero, tem muito líder matando sonhos e ministérios, porque eles mesmos não sabem o propósito de Deus para suas vidas. O dia que você perdeu o foco e a visão do seu chamado, você se tornará um arrancador de orelhas. Sabe por quê? Existe uma geração aí fora perdida, porque aqui dentro existem mais Pedros. Pessoas que têm usado a arma, o poder do Evangelho, para ao invés de gerar vida, matar. E a arma é essa aqui, ó. E Tiago diz que essa aqui é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Um servo viu cair por terra o seu chamado, o seu ministério, os projetos de Deus, pelas mãos daquele que seria apóstolo. Eu quero falar uma coisa para você. Os visitantes, vocês vão ouvir. Se quiser absorver, absorve. Mas vocês que são filhos dessa casa são obrigados a ouvir e a engolir. Eu não vou tolerar sacerdote desse altar arrancando orelha de filhos da casa. É inadmissível homens e mulheres com o chamado de Deus matando aqueles que estão começando a caminhar. É inadmissível por covardia e não saber o poder da arma que possui. Estão matando os sonhos, frustrando ministérios. Mas eu quero dizer nessa noite: existe um Deus nesse lugar que restaura o altar, que restitui o chamado, que levanta os feridos. E essa noite Ele trará restauração para a sua vida. Eu vou no mais profundo. Existem servos perdendo sonhos e ministérios porque existem apóstolos que caminham com Jesus, comem com Jesus, aprendem com Jesus, mas não têm atitudes que Jesus tem. Tem muita gente inocente sendo ferida por pessoas que têm ocupado lugar de posição nos altares. Tem uma geração inteira aí perdendo seus sonhos e seus projetos, porque muitos sacerdotes têm manuseado de forma errada as suas armas, têm manuseado de forma errada a palavra, o poder. Mas essa noite eu quero te dizer que existe um Deus que restaura. Sabe, queridos, no calor da situação, no ímpeto de um ato impensado, uma pessoa inocente, eu falo para você, Malco, ele era inocente, ele estava
fazendo a coisa errada porque ele não sabia onde estava. Só não viu a sua vida acabar porque se manifestou naquele momento um Deus poderoso que vela pela sua palavra, um Deus poderoso que guarda e restaura a sorte daqueles que foram condenados sendo inocentes. Foi por você, querido. Foi por você. E o interessante, pode deixar rolando, Patrícia, pode deixar rolando. Pode soltar. Eu fico imaginando o Malco pensando assim, caramba, eu dediquei tanto tempo da minha vida estudando. Eu dediquei tanto tempo da minha vida me consagrando. E agora os meus sonhos foram cortados. Arrancaram de mim o projeto de Deus. E aí aparece Jesus e fala: filho, eu restauro a sua sorte. Eu restituo. Pode parar, pode parar. Eu restituo a sua sorte. Eu restituo o seu chamado. Eu restituo o seu ministério. Jesus abaixa, pega a orelha de novo, e o sonho torna-se real mais uma vez. A esperança aflora novamente. Interessante que o primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em vinho. Uma coisa simples. Mas você sabe qual foi o último milagre que Jesus operou? Foi restituir o sonho de um homem sem esperança. O primeiro milagre foi no meio da festa, onde tudo era favorável. Mas o último milagre aqui na terra, como homem, foi restaurar os projetos, foi tornar real o sonho de um homem que havia se dedicado boa parte do seu tempo, havia se empenhado, mas por falta de instrução estava no meio de pessoas erradas, no lugar errado e fazendo a coisa errada. Interessante que o amigo que traiu Jesus, Judas, paralelamente, havia se esquecido que para ele também havia um propósito. Mas o fato de Jesus o tê-lo repreendido fez com que ele voltasse as costas para Jesus, o traísse. E quando tudo isso aqui acontecia, diz a Bíblia que Judas foi até o templo, o tabernáculo, e jogou as moedas que recebera para dentro do tabernáculo. O remorso o fez retroceder. O sacerdote olhou para as moedas no chão, chamou os escravos e disse: peguem vocês, eu não posso tocar nessas moedas, porque isso aqui representa sangue inocente. E eles entraram no consenso e falaram: olha, vamos comprar uma terra fora da cidade. Sabe por quê? Porque
Porque nós precisamos enterrar pessoas sem caráter. Precisamos de um lugar para enterrar pessoas que não têm moral. Precisamos de um lugar improdutivo para enterrar pessoas que não têm vergonha na cara, que não têm identidade e que são conspiradores da lei. A história diz que Judas correu e foi se matar. Você sabe, querido, onde Judas foi enterrado? No local aonde os sacerdotes compraram com preço de maldição, pago por um sangue inocente. O preço da traição é a morte. O preço da rebeldia é a morte. E lamentavelmente, o infiel, o rebelde, o traidor, ele é enterrado no próprio lugar da traição. Mas eu quero voltar aqui. Sabe por quê? Todo mundo foi embora. Jesus foi preso, foi açoitado, crucificado, humilhado, transpassado, morto por mim e por você. Mas sabe quem estava ali? Malco. Aquele que um dia foi ferido. Aquele que um dia sangrou. Aquele que um dia viu os seus projetos serem jogados ao chão. Mas o mesmo que um dia teve a sua sorte restaurada por um Deus que mudou a história. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não importa o tamanho do milagre, mas o impacto Que ele traz. Eu fico imaginando que Malco ficou impressionado com o que lhe havia acontecido. Agora é hora de apagar. Jesus, o restaurador de sonhos, ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, quem sabe você perdeu seus sonhos, até mesmo havia desistido de lutar por eles. Ou quem sabe, eles lhes foram arrancados. Eu quero dizer uma coisa para você: existe um Deus nesse lugar. Por mais simples e desprezível que sejamos, existe um Deus que opera neste lugar, que vai restituir a sua sorte. E eu quero chamar aqui na frente pessoas que um dia sentiram que foram arrancados os seus sonhos, os seus projetos e o seu ministério. Pessoas que se empenharam no sacerdócio, mas por palavras e até mesmo por omissão de ensinamentos de sacerdotes medrosos, covardes e omissos, viram cair por terra os seus sonhos e seus projetos. Eu queria que vocês viessem aqui na frente.